Olá, eu sou o Joe Lemes e seja bem-vindos, depois de um ano, mais de um ano, ao meu canal. Pois é, sumi, gente, sumi de todas as partes, mas agora estou voltando aos poucos. E aí eu tive uma ideia, porque eu andava meio querendo desabafar de algumas coisas, então este conteúdo é o primeiro de uma série de conteúdos diferentes, então quero voltar com ele já, porque às vezes eu fico pensando em algumas coisas, não tem com quem desabafar, então desabafos, o primeiro desabafos do Joe vai marcar o retorno deste canal. E olha, eu vou falar uma coisa, eu vou falar alguns desabafos, sei lá, alguns 5 desabafos que aconteceram nos últimos dias, mas o último deles é o que mais me irritou nessa semana. Eu adoro o ser humano. Não... Primeiro desabafo, gente. Primeiro, deixa eu contar pra vocês, antes do primeiro desabafo, porque eu andei meio sumido, assim. Foi muita terapia durante muito tempo, e eu tentei várias vezes voltar a gravar aqui pro canal, pra quem está vendo no YouTube. Aí eu tentava colocar alguns macetes pra poder voltar, do tipo, vou fazer um roteiro mais detalhado, assim eu consigo dar o start, e não rolava. O roteiro não finalizava. Vou mudar para outro assunto e não funcionava. Fazia lista de tema e eles não saíam. E eu não conseguia gravar. Então hoje eu resolvi quebrar esse ciclo que eu me aprisionei mesmo, né? E consegui voltar. Será? Não sei. Se esse vídeo saiu, se esse material saiu, é porque eu voltei. Aí você fica vendo aí se nos próximos dias vai ter outro material, é porque eu voltei mesmo. Porque da última vez eu fiz um e desapareci de volta. Eu espero não desaparecer de volta, tá? Então me sigam para saber se eu volto. Agora vamos pro desabafo. Por quê? Eu fico noiado, gente, pirando e pensando em várias coisas. Para quem não me conhece, eu sou o Joe Lemes, sou paranaense, tenho 36 anos, sou formado em filosofia e tenho algumas especializações em pedagogia empresarial, marketing, enfim. E agora estou cursando jornalismo. E daí, então, eu acho que por juntar essa questão da curiosidade que me levou para o jornalismo com a filosofia, eu fico noiado com muita coisa, muita coisa. E daí são coisas que me angustiam e eu quero compartilhar. E eu preciso desobstruir isso da minha mente de alguma forma. Então eu pensei, por que não voltar a gravar vídeos para colocar isso para fora de alguma forma? Não. Então assim, espero que você goste. Se você gostou, você deixa aí seu... já vou fazer o jabá aqui antes que eu esqueça porque eu tô destreinado. Já siga, compartilhe, marque, comente, sabe? Mande para as pessoas, ajuda no engajamento daqui, seja qual plataforma que você está vendo, porque a ideia é que esse vídeo não vá só pro YouTube. Se tudo der certo, avisa a Luei aqui. Tá bom, gente? Então vamos que vamos. Vamos pro primeiro desabafo da semana. Toeik, ou Toik. Sei lá que já acho como é que se fala isso. Gente, há muito tempo eu namoro um professor de inglês. Eu sempre tive... Como que vocês eram na escola, no ensino? Ou você está estudando? Me fala aí também. Vamos dialogando. Você tem dificuldade com línguas estrangeiras? Eu tenho dificuldade máximo em algumas. Eu tenho facilidade com o espanhol. Mas eu não tenho nenhuma... Isso é outra coisa, gente. Outro desabafo. Eu não tenho coragem de falar em espanhol. Eu escuto espanhol, entendo, eu consigo escrever em espanhol, eu penso, mas na hora de falar eu fico... Aparece alguém falando em espanhol comigo e sim, compreenda, sim. Na minha cabeça vem as respostas, mas eu não consigo verbalizar. Deve ser algum trauma. Mas o pior é que, desde muito pequeno, eu imaginei que uma língua mais importante a se aprender fora o português era o inglês. Não me adaptei. Como eu tinha me adaptado ao espanhol, achei que ia ser parecido, enfim. Gente, fui tentei fazer uns cursos, tentei fazer aqueles aplicativos, sabe? Aqueles aplicativos lá. Não consegui me organizar. Também acho que não levei tão a sério. Mas eu namoro um professor de português e inglês há muito tempo. E eu pensei, será que eu aprendi alguma coisa por osmose? Aqui, ó. Só de estar perto dele. Aí me apareceu, estou fazendo uma faculdade à distância agora, a segunda faculdade, né? E daí me apareceu lá que eu tinha acesso liberado para um simulado do TOEIC, sei lá. E
Vou fazer, sem perguntas. Pá, tchaca, 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 tchaca. Aí abri aqui, coloquei na telona pra ficar desse tamanho assim. Aí comecei, gente, sem perguntas. 50 eu tinha que ouvir e respondeu. O que eles estavam. E daí antes de. E as outras 50 era de leitura. Mas daí qual que foi o estresse? No começo, antes de liberar o link para fazer, eles dão tipo uma aulinha explicando quais são as modulações, as graduações, sei lá, falando lá que você pode ter um inglês A1, A2, B1, B2, C1, C2, conforme aí tem uma curva explicando qual que é a tua aptidão na língua. Até eles mostram de outras línguas, mostram de japonês e tudo mais. Eu falei, tá, não. Eu ficando aqui com A1, já tipo, consegue pedir uma água nos Estados Unidos, consegue pedir uma salada com frango na Inglaterra, já tá bom. Eu vou para esses países, gente, eu não vou. Eu não tenho dinheiro para ir para São Paulo, vou para fora do país. Não tenho nem como não, passaporte, não tenho passaporte. Enfim, mas fui lá, né? A humilhação foi dada, eu aceitei. E aí eu fiz o simulado e tchaca, 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 tchaca. De repente rodou, rodou, rodou. Aí ele falou assim, ó, resultado chegará no seu e-mail. Daí, porque é para você ficar ansioso. Aí chegou o resultado no meu e-mail. Gente, deu SC. SC. Eu falei, caraca, a graduação que eu tinha visto ia até o C. Eu tirei um SC. Aí fui procurar. Graduação, simulado, TOEIC, sei lá, não sei falar. Eu não sei falar nem o nome desse troço, que eu me iludi que eu ia ter. SC. Aí viu lá, SC significa sem classificação. Ou seja, eu estou abaixo do pior nível possível. Essa foi o primeiro desabafo da semana. Que eu achei que eu era ruim em inglês. E aí eu sou bem pior do que eu imaginava. E tá tudo bem. Se um dia for sair do país, eu vou com meu namorado, eu falo, amor, pede um filé com fritas pra mim, por favor. Que é isso, eu não sei falar inglês. Tá tudo bem. Não preciso também. Inclusive, eu vou voltar a esse assunto do inglês aí no último desabafo desse vídeo aqui. Tá? Então era isso. O primeiro desabafo era esse. Gente, eu não sei falar inglês, não tenho capacidade nenhuma, aptidão nenhuma. E o mais próximo que eu consigo chegar do inglês é o meu namorado. Segundo desabafo. Modas alimentares. Gente, o morango do amor, do jeito que veio, foi, né? Eu vou pegando o ranço das coisas, quer ver? O desabafo é isso. Da onde que vem? Isso é um apelo comercial? Isso é um marketing? Porque assim, não estou criticando, porque eu acho que essa moda do morango do amor foi muito boa, muito positiva para muita confeiteira. Tirou gente do buraco, tirou gente de dívida, acho louvável, e o trem era gostoso. Assim, era gostoso se você sabia fazer. Também que é outro desabafo, é isso aí. Porque daí a pessoa vê o bagulho espelhado, que sempre existiu a bala baiana, né? Que é aquela de coco. Aqui no Paraná a gente come um negócio chamado ouriço. Ele é o beijinho, aí em volta eles sapecam a cauda vitrificada e passa um coco. Então você olha, ele fica parecendo um ouriço do mar. Só que você morde, ele explode. Ele tem toda essa coisa gostosa. Cara, isso sempre existiu por aqui. Só que das duas, uma. Primeiro problema do morango do amor. Se você deixa demais a calda, ela escurece. Eu comi um morango do amor com a calda queimada. Aí eu voltei lá, peguei outro e comi outro. É sobre isso também. Mas não estava assim horrível, mas ela escureceu a calda. Então esse era o morango do amor. E quando ela tira antes do ponto da temperatura lá, ela fica puxa-puxa. Aí, gente, alegria de dentista. Porque isso aqui se gruda numa chapa. Você já viu o vídeo da chapa das pessoas saindo, né? A prótese. Mas isso aqui, dependendo do jeito que foi feita a tua restauro no dente, ele descola o restauro. E você fica. Sai ali, fica aquele vão, um buraco.
Que a maioria das pessoas que a gente vê por aí, ó, dente não é tudo dente, não. Nem o meu é tudo dente. Mas também não é faceta, é restauro mesmo. E restauração, né? Mas tem gente que fica sem faceta, fica sem prótese, fica sem chapa, fica sem tudo. Então tem esse problema aí. Só que o meu desabafo é essas modas alimentares que vêm do nada e vão embora muito rapidamente, né? Eu vi um vídeo do Matando Matheus que ele falava sobre que parece que todo ano tem um bagulho de comida novo pra viralizar, né? E era desde lá aqueles iogurte, sorvete de iogurte, depois tiveram as paletas, depois tiveram outros, enfim, mas realmente toda vez aí vem, abrem um monte de estabelecimento disso, depois fecha tudo. Mas pra mim, tem algumas coisas que pegam que assim, sempre gostei desde pequeno de sorvete de pistache. Hoje em dia eu já não peço sorvete de pistache, porque me irritei com pistache, entendeu? Me irritei profundamente. Porque daí vai tendo variações, né? Requintes de crueldade. O pistache vai indo parar em lugares que ele nunca deveria ter ido. E com o morango do amor foi mais ou menos isso. As pessoas começaram, todo mundo queria fazer morango do amor, né? Se deixasse, a pessoa tava querendo fazer café com morango do amor, é capaz de ter. Só que aí eu me peguei em mim mesmo, no meu desabafo da minha angústia, da minha dor, do meu sofrimento, que na verdade eu até gostei. Passei pelo shopping essa semana, e daí que veio essa ideia de colocar isso aqui na lista dos desabafos da semana, do primeiro desabafo da semana. Passei essa semana no shopping, tava mil de faceira, e daí fui pegar aquelas nuts, aquelas castanhas que tem em aeroporto, tem alguns shoppings que você vê no cone, eu amo aquilo, e daí eu gosto de pegar aquela com caramelo salgado, que é, né, tão doce nem tão salgado, eu tenho que... Eu gosto. E daí eu fui pegar ela, gente, não tinha de morango do amor, e daí eu falei, moça, me dá um copinho desse bagulho aí, que eu quero ver qual é. E vou ser sincero, eu amei. Então aqui, ó, me peguei na minha própria contradição. Me irritei, mas gostei. Outro desabafo. Me contradisse aqui. Enfim. Esse era o segundo sobre essas trends virais alimentares, que por um lado, elas são muito positivas economicamente para algumas pessoas, porque todo mundo vai na onda. Mas também, o morango ficou caro no mercado, ninguém mais conseguia comprar morango fruta agora que está voltando a ficar barato, e eu moro perto de uma área produtora. Eu moro em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Tijucas do Sul aqui, ó, é conhecidíssima pela qualidade do morango. Você conseguia comprar morango com facilidade? Não conseguia. O clima não estava ajudando ainda. Enfim. Esse foi o meu segundo desabafo. Vamos pro terceiro, gente. E aqui eu quero perguntar para vocês. Aqui também é sobre alimentação. Então vou puxar o gancho aqui, saindo do morango do amor para falar sobre alimentação. Vocês sentem que algumas comidas acabam atrapalhando a sua vida como um todo? Sabe? Mais do que só, tipo, tô com fome, não tô com fome. Gente, eu tô chegando, eu posso estar surtando. Posso estar surtando. Mas eu cheguei à conclusão de que alguns alimentos, eles interferem no nosso emocional, no nosso psicológico de alguma forma. Por que eu cheguei a essa conclusão? Eu fiz cirurgia bariátrica há muito tempo, uns 3 anos e meio. Inclusive, se você quiser saber, ou se você estiver no meu canal, no canal, eu vou deixar o link em algum lugar, mas no canal tem o primeiro vídeo que eu postei nesse canal, na verdade, esse canal, muito antes de virar um canal de verdade, foi um vídeo que eu fiz do dia em que eu fiz a bariátrica. Então, que eu voltei do hospital. Então, eu tô até meio grog, acho que do pós-operatório, talvez, e... mas falando sobre a minha relação com o corpo, porque eu me sinto horrível, sempre. Aí, ó, tá aí um outro desabafo. Vou anotar aqui, ó, mais um tópico, um subtópico. Tá. Isso aqui podia entrar para outro vídeo. Gente, aqui é papo louco mesmo. Desabafo mesmo. E vocês podem ir, cara, comentando e respondendo aqui embaixo para eu ver vocês dialogando comigo sobre o que vocês concordam ou não concordam, tá? Porque eu vou desabafar aqui, mas eu quero que vocês também desabafem aqui, de alguma forma. Se irritou vocês essa semana, ou enfim, o que vocês acham de algumas coisas que eu vou levantar. E a ideia é eu voltar toda semana para falar sobre essas coisas, sabe? Eu vou anotar durante minha semana as coisas que vão me irritando de alguma forma para poder desabafar para vocês. É melhor do que pro Twitter, né, gente? Enfim. Mas voltando para alimentação, antes que a gente vá para outros rumos, eu fiz um teste, porque assim, eu emagreci bastante,
E daí, nos últimos 3 meses, eu recuperei um pouco do peso, até porque teve uma mudança de medicamento, então já comecei a me sentir um lixo. E daí, só que eu via que eu não estava legal. O trânsito da comida no meu corpo estava meio estranho e tal. Aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer um teste e reduzir drasticamente o glúten na minha vida. E em uma semana foram 6 quilos. Que eu acho que era muita retenção de líquido. Eu não sei explicar. Não sou da área de nutrição, enfim. Mas eu percebi, agora o que eu mais percebi é que eu parei de ficar cansado, eu parei de ficar me sentindo mal, no sentido. Eu não sei se isso é muito atribuído ao ter perdido, ter eliminado peso ou a própria comida, mas eu comia às vezes e me sentia muito cansado, muito, sabe, moado, queria, nossa, sem energia para nada. E eu senti que isso meio que passou, tipo, nesses dias todos eu não fiquei. Aí até eu fiz um teste esse final de semana, hoje é segunda, né? Esse final de semana eu comi coisas com glúten. E eu me senti muito mal. Eu me senti cansado, eu só queria ficar encostado, tava difícil para fazer as coisas, parece que meu calcanhar é zoado, meu direito, parece que ele doía mais do que o normal, parece que minha coluna estava doendo mais do que normal, que nos outros dias estava de boa. Nos outros dias eu estava conseguindo treinar com bastante tchaca, 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 ímpeto. Parece que nesses dias eu não estava conseguindo fazer nada, não estava rendendo. Parece que meu cognitivo estava indo para o espaço. E aí eu não sei se eu tô, sei lá, surtando com isso, meio demais. Mas vocês percebem que para vocês também, que alguns alimentos que vocês comem interferem não só fisicamente, metabolicamente, mas parece que até emocionalmente, psicologicamente na vida de vocês? Ou sou só eu mesmo que sou fora do contexto? Gente, me ajudem, hein? Eu percebo que o doce, depois da bariátrica, tem uma importância muito grande. Se eu como muito doce, me dá sono, mas aí é uma questão metabólica. Eu sei que o alimento pode me dar DUP, mas isso é uma questão. Mas eu percebo que a alimentação, de alguma forma, tem interferido também nesse emocional. Se alguém souber alguma coisa sobre isso e quiser compartilhar aqui embaixo ou comentar, eu serei muito agradecido porque vai me ajudar a compreender melhor. Eu trago até uma devolutiva aqui. Inclusive, se vocês colocarem alguma coisa que for interessante, gente, não estiver me xingando nos comentários, eu trago de devolutiva no próximo desabafo também, tá bom? Esse foi meu terceiro desabafo. Aí dele, eu até marquei um sub-desabafo que é feio, gente. Me sinto tão feio. Eu olho no espelho e eu falo, gente, que merda. E é sempre. Daí, sempre foi assim, sabe? E daí o que aconteceu? Isso eu vou desabafar com vocês também, porque aconteceu. Eu mandei só pro meu namorado ontem à noite. Eu tava olhando vídeos antigos e daí eu olhei uma capa de um vídeo de um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu olhei pra capa do vídeo e falei, nossa, eu tô imenso agora. Nossa, eu tava muito magro. Eu tô imenso. E assim, a diferença de peso meu de agora para aquela época é tipo 3, 4 quilos. Mas eu tava me sentindo, tipo, magérrimo. E tô me sentindo um balão e tô me sentindo feio também. Tô sentindo que eu tô acabado. Só que eu parei para pensar como é que eu tava me sentindo naquela época. E eu estava me sentindo feio naquela época, esperando que minha imagem fosse melhorar. E toda vez que eu olho para trás, eu percebo que todos os momentos eu estava me sentindo feio, mas eu olho para trás e falo, não tava feio. Eu tô feio agora, sabe? E talvez eu olhe daqui, eu sei que eu vou olhar daqui 6 meses, um ano, e vou falar, nossa, eu tava bonito, agora que eu tô feio. Cara, neuras. Só queria compartilhar isso. Enfim, que eu diariamente me sinto feio, me auto-sabotei. Gente, e o último desabafo vai vir agora. Mais o último desabafo, vou até abrir meu tablet, porque meu último desabafo, assim, eu sou uma pessoa que gosta de assistir todo ano o desfile cívico-militar.
como eu moro do lado de Curitiba, eu moro na região metropolitana, eu amo ir no desfile de Curitiba porque é o desfile estadual, então tem toda essa questão de ser o maior desfile do estado, com principais coisas, é do governo do estado, coloca, tem helicóptero e tal, então, tipo, é muito legal, assim, um rolê todo legal. Então, eu, tipo, super gosto de ir, eu vou há vários anos. E daí, dessa vez, fui de novo e tal, então alguns amigos foram junto que eles nunca tinham ido, e eu fui. Aí, chegando lá, gente, teve um ano que eu não fui por questões de medo. Que era aquele ano que as pessoas estavam um pouco mais alvoroçadas, questões políticas e tal. Eu acabei não indo por medo mesmo. Fiquei super com medo de acontecer alguma coisa. Mas dessa vez eu fui. E daí eu cheguei lá, porque assim, eu cheguei lá e vi. As pessoas venderam bandeira. Sempre vendem. Cachecol, bandeira, chapéu, vuvuzela, caralho é quatro. E estavam vendendo bandeira dos Estados Unidos. E eu fiquei, quê? E de Israel. E aqui não estou entrando num contexto de político ou não, mas eu resolvi procurar na internet por causa desse desabafo. O que diz, ó, o que é patriotismo, tá? A definição de patriotismo, em suma, assim, bem superficialmente, tá? É um sentimento de apenas um sentimento de devoção à pátria. Aqui, ó, daí ele fala um pouco sobre a raiz da palavra, né? O termo em português patriotismo tem suas origens no latim. Patriota, por sua vez, deriva do grego, patriotes, do mesmo país. E isso tem como radical patris, cujo significado é terra natal ou terra paterna. Ao longo da história, o amor à pátria vinha sendo considerado um simples apego ao solo, mas ele acabou se tornando o orgulho da história, devoção da sua pátria e tudo mais. Então, o que acontece? Patriota é aquela pessoa que, acima de tudo, que eu entendo com base no que significa a palavra, a pessoa que ama o seu país, ama os símbolos culturais, históricos do seu país. Pois bem, eu estava vendo até no Twitter a indignação de uma pessoa que postou que uma imagem que todo mundo deve ter visto, que é aquela imagem da bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. E eu não consigo entender, sinceramente. Sinceramente. Porque ontem, eu tô gravando isso na segunda-feira, depois no dia 8 de setembro. Então, ontem foi 7 de setembro. Ontem a gente comemorou 203 anos da nossa independência. Então, assim, você imaginar que nós éramos colônia de um país e há 203 anos atrás nós nos tornamos independentes, né? Então, o que é um país que tem independência? Ele é autogestável, ele não depende de outro país, ele não está sob a chancela de outro país. Então, o dia de você celebrar a independência de um país é o dia de você celebrar os símbolos pátrios, né? Então, você celebrar a bandeira do nosso país, o hino nacional do nosso país. Ainda tem um professor. Isso aqui podia até virar um vídeo um dia que fala sobre o nosso hino nacional. Esse podia ser um vídeo com meu namorado, inclusive. Que o hino nacional é um dos mais belos que existe, porque ele não fala de guerra, ele só fala das belezas que existem no país. A nossa bandeira, ela reforça as cores dos símbolos do nosso país, né? As nossas matas, as nossas riquezas, a nossa esperança, a nossa força hídrica também. Nós temos um país que tem que se orgulhar de muitas coisas. Podemos nos orgulhar de muitas coisas. Nós temos uma fauna, uma flora riquíssimas, temos riquezas naturais absurdas, mas eu acho que também nós temos uma riqueza humana absurda, né? A gente não pode colocar, por exemplo, na caixinha de uma ou outra pessoa que não são legais, que nossa nação inteira não é legal. Eu acho que o brasileiro ele tem uma expertise que algumas pessoas usam para o lado negativo, mas que a maioria usa para conseguir sobreviver às adversidades da vida, sabe? O brasileiro, com pouco, a gente consegue fazer muita coisa. Com quase nada, a gente consegue fazer quase tudo. E isso não é romantizar a pobreza, romantizar as coisas todas. Enfim, não é romantizar, é mostrar que a gente consegue sobreviver.
Isso é sobrevivência. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho dos símbolos. Eu sempre tive muito respeito. Vocês sabem, né, que existe um protocolo de cuidado com a bandeira. Eu fui estudar esse protocolo porque eu trabalhei numa autarquia, então tem um protocolo de descarte da bandeira quando ela está velha, rasgada, por exemplo. Você tem que cuidar dela, porque ela é um símbolo da pátria. Respeitar o hino nacional, respeitar as coisas que são símbolos do nosso país, da nossa gente. Mas mais que isso, as coisas que culturalmente são, né? É, e daí me deixou muito constrangido, acho que é a palavra, que algumas pessoas. Porque assim, nós tivemos episódios em que o dia da independência foi usado para outros fins, né? Que eu acho errado também. Eu acho que o dia da independência não deve ser usado como um dia político partidário. Aqui a gente precisa dividir também momento filosofia. O que é político do que é político partidário, né? Porque nós somos seres políticos, nós vivemos num ambiente político, social, né? Então nós vivemos um ambiente que depende das decisões do executivo, do legislativo, do judiciário, que vive com esses três âmbitos de poder em confluência, mas saber que nós dependemos de muitas decisões dele, então é por isso é importante que a gente fique alerta sobre essas questões e busque se informar do jeito mais digno possível também, para que nós não sejamos enganados, porque às vezes a gente acredita em coisas que a gente viu por aí e é de alguma fonte que não é uma fonte, né? Ouvi dizer, e enfim, mas aqui já estamos indo para outro caminho. O que eu queria falar é que muitas vezes a gente simplesmente se vê que a gente tem que se orgulhar, tem que estar atento à questão política, mas que também tem que saber diferenciar o que é político do que. A gente não tem como fugir do que é político, porque nós estamos no meio social, dependemos de políticas, de decisões, do que é partidário. O que é político não interessa se você torce para A, B, C, cor-de-rosa ou verde com estrelinha. A questão é que você tem que saber as questões das quais nós dependemos. Políticas públicas para a saúde, para a educação, para a segurança, para a proteção do meio ambiente, para a proteção das minorias, que não são minorias, são maiorias. Enfim, respeitar o coleguinha. Da mesma forma, daí você pode escolher ter um apelo partidário. Que daí você vai falar que eu sou do verde com bolinha branca ou do rosa com estrelinha azul. Agora, o que é a questão? Eu acho que o 7 de setembro é um dia tão bonito que não deveria ser usado de forma partidária, né? Como já foi muitas vezes, até na nossa história recente. Só que quando eu vejo as pessoas indo comemorar que o Brasil é independente há 203 anos, com uma bandeira de um outro país que, historicamente, neste momento, está aplicando sanções ao nosso Brasil, eu não consigo entender. Era mais bonito ter ficado em casa com a bandeira do outro país. Não consigo entender. É como se nós fôssemos celebrar a nossa descolonização pedindo para ser colonizado novamente. Não tem lógica nenhuma. Então não era uma celebração do 7 de setembro. Era só um ato político-partidário dessas pessoas. Elas não estavam ali porque elas não sabem o que é ser um país independente, né? E eu estou usando a palavra independente porque é o nome do dia do feriado, nossa independência. Não estou nem usando uma expressão que está em voga ultimamente, que é soberania, para que não pareça que eu estou político-partidarizando a discussão. Não é isso. É que eu acho que as pessoas, não sei em que momento as pessoas emburreceram, alopraram o rolê. As pessoas não estão lendo, eu acho. E eu acho que a gente periga aí cada vez mais pro fundo do poço com pessoas que hoje em dia, gente, eu acho, teve muita gente que emburreceu com busca em lugar de pergunta, busca no Google mesmo, né? Porque elas pararam de ler. Eu sou da época que a gente perdia muito tempo, mas eu sou da época de folhear o livro, procurar. Eu sei o que é o índice do livro. Muita gente hoje em dia não sabe, porque só procura no Google. E agora, com o advento da inteligência artificial, as pessoas vão emburrecer mais ainda, porque elas não vão nem sequer digitar no Google, elas vão mandar um áudio para algum chat qualquer pedindo resposta.
Meu desabafo, gente, virou uma preocupação com o nosso futuro enquanto educador. Eu sou formado em filosofia, sou licenciado como professor. Então, como educador, eu também me preocupo que as pessoas estão parando de ler, parando de buscar conhecimento e, o pior, buscando informação onde não devem. Pesei o clima, né? E esse primeiro desabafo. Vocês entenderam por que eu queria criar esse desabafo, gente? Esse tipo de coisa que às vezes fica. Às vezes eu tô na esteira, se eu não tô escutando funk, ou samba enredo de escola de samba, ou qualquer música sertaneja, ou alguma coisa animada, porque para fazer esteira, fazer elíptico, você tem que colocar alguma coisa animada com uma batida rápida para. E se eu não tô lá ouvindo isso, eu tô ouvindo podcast, ou me informando das coisas, e eu me preocupo que as pessoas não têm lido. Eu me preocupo de ouvir algumas coisas e perceber que as pessoas estão deixando de querer buscar conhecimento de fontes seguras também, sabe? Porque eu ouvi dizer que alguém disse que talvez alguém está estudando num lugar oculto, mas ninguém quer saber porque não querem que você saiba. Tipo, início de vídeo do TikTok, né? O que fulano não quer que você saiba, enfim. Gente, pisei o clima, eu vou acabar por aqui, tá? Então esse foi o primeiro desabafo. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, eu volto. Mas eu preciso que vocês falem aqui se vocês gostaram ou não, tá bom? Eu espero. Estou me sentindo leve depois de estar gravando, terminando de gravar esse primeiro conteúdo, sabia? Porque meu namorado, Deus sabe o quantas vezes eu até sentei aqui na frente para gravar e não consegui nos últimos meses. Então, se você tá vendo isso ou ouvindo, é porque eu consegui. Uhul! Tá bom? Eu sou o Joe Lemes. Siga o canal. Vou pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição no YouTube, me procura nas redes sociais, é Joe Lemes também. Vamos conversando, mande suas mensagens para que eu também tenha uma ideia do que você achou ou não do episódio, desse primeiro desabafo. E vou começar a me comprometer com vocês a marcar algumas coisas que vão me irritando durante a semana para a gente desabafar junto aqui. Eu desabafo por aqui e você desabafa aqui embaixo. Pode ser? Uma ótima semana. Obrigado para você que me ouviu até aqui. E fique bem. Uma ótima semana para você. Beijo de luz e até a próxima. Tchau.